É sempre importante, hoje eu aprendi muito isso no mercado financeiro ao longo do processo, que a gente precisa sentir os sintomas dos acontecimentos que ainda estão por vir. E o que eu quero dizer com no bate-papo de hoje, é que a gente tem alguns sinais de que estamos próximo de uma crise mundial. Estamos próximo de uma possível, ou talvez, uma recessão. A gente, os indicadores econômicos americanos, os indicadores econômicos asiáticos, os da Rússia, os da Ásia, como China, como Japão, eles mostram, da Europa, eles mostram o sentido contrário daquilo que realmente a gente espera. Nesse vídeo de hoje, a gente vai bater um papo sobre o que pode ser, o que pode estar por vir em relação ao mercado mundial. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ative o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, me siga lá, todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. O que eu quero dizer nesse vídeo, o que eu quero alarmar nesse vídeo, a gente tem uma moeda, que é uma moeda de segurança, uma moeda de valor, uma moeda que todo mundo, quando tem uma possível crise, a precificação de uma crise, ela corre para o ouro. E a gente tivemos uma máxima histórica nessa semana. A gente tem indicadores econômicos cambaleando na Europa. Nós temos uma China tentando se fortalecer. A gente tem uma série de movimentações. Nós temos aqui no Brasil inflação que não consegue. A gente não a política brasileira não consegue controlar. Aliás, a política mundial não consegue controlar. A Europa convive com uma inflação. Aliás, falando em inflação, talvez esse seja um dos maiores desafios do mundo moderno. Controlar a inflação. Controlar o que realmente a gente está vivendo no momento. E pessoal, a gente precisa estar preparado. A gente entra no final do ano em uma das mais desafiadoras e promissoras época do ano. A época da sazonalidade, onde todo mundo tenta realizar, todo mundo tenta, quem está no prejuízo tenta melhorar suas posições. É o fechamento de balanço. Esse fechamento de balanço, ele tem de uma série de fatores. Ele tem é o que todo mundo chama do rally de fim de ano. E o rally de fim de ano, que eu digo, é em dezembro. Mas eu estou falando isso antecipadamente. A gente vem no mês de novembro, a gente entra no mês de novembro com uma série de pontos de interrogação. Na minha opinião, a gente está ou não numa crise, ou está ou não próximo de uma crise? Sim, a gente está próximo de viver um momento mais difícil. A gente está com indicadores. Agora, se isso vai acontecer, se isso de fato é algo que pode ser que venha para 2025, a tão esperada recessão, a tão esperada, a tão cantada recessão ou tão cantada crise econômica mundial, se ela vai acontecer em 2025, de fato a gente não tem certeza. Mas tivemos um ano, por exemplo, de 2024, um ano de muito obstáculos. Foi um ano de muita mexida, de muito detalhe. E esses detalhes, eles são, obviamente, comparado ou equiparado a crises que já passaram lá atrás. A verdade é que todo mundo que está aplicando no mercado mundialmente precisa estar atento aos movimentos. Temos ainda uma guerra que não acaba, temos uma guerra em andamento, temos guerras em andamento, e a gente tem inflações que não se acabam, inflações que perduram ano contra ano, ou seja, esse ano vai ser melhor e acaba não sendo, esse ano vai ser melhor, ameniza um pouco e acaba não sendo. A gente tem uma inflação galopante. O dólar que não para de subir,
nós temos um mercado brasileiro onde o dólar está próximo dos R$ 6. Acho que é o pior momento desde quando eu acompanho o mercado, ou seja, acho que desde 95 a gente não vê ou sei lá quando, ou seja, o dólar ele nunca chegou num patamar como o atual. Então a gente vive outro momento e muita coisa. Eu vou falar uma coisa que é bem bacana. Muita coisa vivido. A gente tem muita coisa indicada, indexada com dólar. Cara, se o dólar não cai, a inflação não vai cair. Então isso é fato. Então a gente precisa estar atento. Eleições americanas para acontecer na próxima semana. Essas eleições americanas na próxima semana, ela também pode ser um indicativo de como vai dar o tom do mercado no próximo ano, ou seja, se será o Trump ou a Kamala Harris. Então tem muita coisa para acontecer e o recado que eu quero dar nesse vídeo fiquem atentos aos sinais, fiquem atentos aos detalhes. Como está o mercado mundial? Nós vivemos hoje num mercado globalizado. Entrada de novas moedas, entrada de novos agressores, guerras que não acabam, inflação que não termina. E nesse fim de ano, a gente precisa estar atento nos detalhes. Eu posiciono tenho as minhas posições são extremamente protegidas e qualquer sinal eu zero eu zero as minhas posições. Então por quê? Porque eu tô desde o início de 2024 falando que a gente está para viver um momento difícil. Esse momento difícil aconteceu, por exemplo, em fundos imobiliários. Eu tinha 80%, 75% das minhas posições em fundos imobiliários um bom tempo. Final de 2023 eu zerei essas posições exatamente porque eu previa, porque eu sentia que o mercado não estava favorável. E hoje eu tenho lá 5% posicionado em fundos imobiliários e uma outra parte, um bom percentual em renda fixa e um bom percentual em ações de valor. Só que mesmo assim a gente precisa estar atento, precisa estar ligado. Se existir uma crise mundial, se essas minhas ações serão afetadas, que provavelmente sim. Então daqui para o final do ano eu teria que fazer mais uma movimentação no mercado, mais uma movimentação na carteira, para que eu possa me proteger o máximo possível, para que eu possa não sentir nenhum abalo se algo for pego de surpresa numa overnight, ou seja, numa situação que aconteça na madrugada. E aí, se acontecer na madrugada, não dá tempo de zerar pela manhã. E outro recado que eu quero dar para vocês, a gente precisa estar atento a todos os detalhes, ok? A gente precisa estar atento a todos os posicionamentos, que a gente precisa estar protegido. E isso é o mais importante. Pense que, cara, tudo dá dinheiro e condições financeiras para que você sobreviva ao mercado financeiro. Porém, o principal dele é você estar sempre se protegendo. Eu sempre faço, a minha carteira sempre está em constante movimento. Por isso que eu falo que eu faço swing trade e não faço position trade. Fiz position muito tempo atrás. Hoje eu não faço mais. Nesse momento de instabilidade econômica, desde 2020, estabilidade econômica mundial, vai acontecer, não vai acontecer, o comportamento mundial, ele me faz ter cautela, ele me faz ter precauções em relação à minha carteira. Então, vira e mexe, eu não mostro, mas vira e mexe eu faço movimentações, aporto mais em algumas e retiro em outras, faço novas aquisições. Então, isso me faz me tornar rentável e tranquilo e seguro. Agora, eu não posso esquecer ela, eu não posso deixar ela de lado, eu não posso simplesmente largar as minhas posições de lado. Eu tenho sempre que acompanhar e sempre que observar tudo que está acontecendo e o que esses acontecimentos podem afetar o meu mercado, o mercado onde eu estou posicionado. Se é petróleo, se é financeiras, o que eu estou aportando e qual é o impacto disso se houver uma crise.
se é venda de carne, e isso é bom ficar atento. Bom, o recado que eu dou hoje, atenção nos próximos 2 meses, se a gente tem aí um comportamento não muito normal, que é um comportamento principal, que é, cara, topo histórico no ouro, agora deu uma corrigida, mas topo histórico no ouro, a gente tem o dólar nas alturas, essas correções tendem a ser natural, mas que toda vez que acontece isso é a precificação de algo que está para acontecer. Então, se existe algo bom, eles precificam antes. Se existe algo ruim, se precifica antes. O ouro é sempre uma preocupação. Se ele está na máxima, sempre algo está sendo feito para se proteger a grana de alguém. Beleza? Bom, para quem não me conhece, Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe. Ajuda a fortalecer o canal, comente. Eu teria satisfação gigante em responder. Tô ativo no Instagram, me siga lá. Pô, todo dia, bata um papo interessante, bata um papo gigante, bata um papo. Fala alguma coisa sobre mercado financeiro. E atenção nos próximos 2 meses. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela atenção. Vamos crescer o canal. Obrigado e fui.